O primeiro limitador é o seguinte, ó, tu imagina uma cadeia superlotada, tá? Peguemos o exemplo do Central. A capacidade para 1.900, tu tem 4.500 detentos. É praticamente impossível, do ponto de vista da segurança do estabelecimento, tu conseguir fazer com que os 4.500 trabalhem, certo? Porque tu terias de ter um segundo, se não tem espaço suficiente para o cara dormir, teria de ter um espaço para oficina, teria de ter um espaço para horta, enfim. Então tu terias de investir naquele estabelecimento prisional para ele dar condições mínimas para o cara trabalhar. Então isso nas grandes penitenciárias se mostra impossível fazer. O que se contabiliza hoje como preso trabalhando? Se não estou enganado, é 6,6% que eles colocam como sendo presos trabalhando. É o sujeito que varre o corredor, que faz comida no presídio, que capina no pátio. Quer dizer, esse tipo de trabalho ele é contabilizado como sendo trabalho prisional. Nós entendemos que para ajudar na ressocialização, o trabalho ele tem que ser preparando o sujeito para alguma profissão. Por exemplo, ele sai da unidade prisional, cumpriu sua pena e se apresenta num estabelecimento, numa empresa, e aí vão perguntar: o que tu sabes fazer? Aí eu aprendi a costurar bola, eu aprendi a fazer redes. Até penso que na falta do que fazer, qualquer ocupação desse tipo vale, certo? Mas isso não prepara ele para depois. Então eu defendo que em cada estabelecimento prisional tenha oficinas de trabalho com opções múltiplas, não só o operacional, mas a formação profissional. Tem, como tu referisse, várias experiências estado afora. Eu mesmo lembro agora São Borja, que me mostrou lá, eles têm um convênio com o Sindicato Rural, que prepara as pessoas até para profissões que naquela região são aplicáveis, né? Lida no campo, corte de grama, que eu lembro agora, assim, mesmo na construção civil, eles preparam quem tem interesse nessa área. Então, se é algo nessa direção, maior é a chance do sujeito deixar o mundo do crime, porque o objetivo da prisão, e aí é uma polêmica também que se tem, qual é o sentido de tu prender alguém, certo? Alguns podem entender, bom, é castigar o sujeito, tá bem, então uma coisa é para que ele fique lá recluso pensando sobre aquilo que ele fez, arrependidinho porque afinal de contas ele ganhou um castigo. Mas também se trabalha a lógica de que esse sujeito, durante o período do cumprimento da sua pena, ou deve ser entendido como um direito dele, ou mesmo uma imposição do próprio Estado, para que ele se ocupe com alguma coisa que aumente a chance dele sair do mundo do crime. Assim, o primeiro drama que existe é falta de estrutura física mesmo. Os prédios são superlotados, 27% dos prédios do Estado aqui das unidades prisionais tem mais de 50 anos, tá? Então, com uma penitenciária superlotada é muito difícil tu imaginar. Tu pode imaginar assim, vai ter uma oficina, mas uma casa que tenha 400 pessoas, no máximo 40 vão ter condições de trabalhar naquela oficina. Então, o primeiro obstáculo é esse. Segundo obstáculo, pessoal. A SUSEP tem uma deficiência de agentes penitenciários. Então, tu imagina, tu coloca 40 pessoas trabalhar numa oficina, certo? Tem que ter um grau de segurança dessas pessoas, inclusive o deslocamento delas até a oficina. Então, os agentes penitenciários, eles têm que estar cuidando, quer seja da entrada das celas, das galerias, e também transportando as pessoas dentro da unidade prisional. Então, o segundo obstáculo é pessoal. E o terceiro, aí eu acho que é o que tu falas, também falta uma vontade política dos gestores, eu não estou falando só dessa gestão, de ir atrás disso. Nós estamos sugerindo aqui no mapeamento, no nosso relatório, que se faça um mapeamento quais as unidades prisionais que já têm oficina à disposição.
com maquinário, que eu visitei e vi. Eu dou exemplo do Marco Pelletier. Tem um belo salão lá, com espaço suficiente para ter uma oficina, no entanto, tudo fechado, né? Então, por que a gestão não mapeia isso estado afora, vê o potencial que tem, estabelece convênio com empresas, que têm empresas interessadas ou na formação profissional ou na execução de alguma tarefa ali dentro, para que aquela unidade prisional mostre a oportunidade. O cara, como não vai caber todo mundo ali, que se seleciona aqueles que têm realmente vontade de trabalhar. E eu ouso dizer para ti, pelo que eu conversei com as pessoas que cumprem pena, há um percentual muito significativo que quer trabalhar, que quer se ocupar. E aí o Estado está perdendo tempo de não colocá-las em ocupação. É só o Estado ir atrás de convênios com empresas, né, que a empresa mesmo vai pagar o serviço da pessoa que cumpre pena. Eu conheço uma experiência exitosa na cidade que eu moro, que é Santa Rosa. As empresas metalúrgicas, elas têm lá uma oficina lá dentro, deram formação profissional para os caras, alguns já sabiam lidar com solda e outras coisas. Bom, e ali dentro tem oficina, como tu olhas assim, dá a impressão que é uma empresa normal, né? Porém, é mão de obra prisional, o cara ganha de acordo com as regras estabelecidas na lei de execução penal, ele recebe, inclusive, um percentual passa para sua família, o outro fica depositado, e o próprio estabelecimento prisional, ao conveniar com a empresa, também recebe por isso. Então, ao invés de gastar, o Estado estará ganhando para si e ganhando para a família da pessoa que cumpre pena. Eu acho, inclusive, que essa é uma das principais propostas que tem acolhimento de toda a população. Porque o que eu mais ouço das pessoas, e eu dou razão pelo que elas dizem, preso tem que trabalhar. Mas o Estado não se mexe para isso. Então falta essa determinação, e não é difícil fazer isso. Teria o apoio, inclusive, dos próprios servidores da SUSEP, pelo que eu percebo, mas aí, bom, fica também à mercê de quem está no governo, né? Hoje, na prática, dependendo, é claro, do setor que o cara vai trabalhar, tem uma série de pagamentos de benefícios profissionais que teria de pagar para o sujeito que não cumpre pena e que estaria isento para aquele que cumpre pena, certo? Porém, se o cara está no semiaberto, por exemplo, já é uma outra situação, ele vai trabalhar lá na empresa, tá? Aí, nesse caso, teria de ter realmente alguma compensação tributária para incentivar essas empresas. O Dr. Brususka já nos passou essa ideia, essa opinião. Nós emendamos isso agora no nosso relatório para trabalhar, talvez, um projeto aqui na Assembleia Legislativa nessa direção. Por outro lado, o principal obstáculo é a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, ela gera preconceito, ela gera medo. As pessoas tendem a não aceitar, o cara cumpriu pena, certo? Então, por isso que eu digo, se tivesse determinação política, uma política estadual de incentivo, não ficaria a unidade prisional lá de Novo Hamburgo sozinha, tentando convencer a associação comercial, enfim, o grupo empresarial daquela região. Ou então lá na fronteira oeste do estado, eles tentando a sua maneira. Às vezes até um diretor de casa prisional, com sua boa vontade, indo atrás dos convênios. Teria de ter, em nível estadual, uma equipe, né, da SUSEP, e aí nós estamos defendendo também a ideia da SUSEP virar uma secretaria para tratamento prisional, né, ela não ter uma dependência da Secretaria de Segurança, porque o sistema prisional sempre é o primo pobre da história. A comunidade às vezes não se dá conta que, além da Brigada Militar ter efetivo bom e condições de trabalho, a própria Polícia Civil, o IGP, a área prisional também tem que ter essas condições. Mas como as pessoas não veem o mundo prisional, ele fica escondido atrás dos muros, acaba não tendo um clamor popular para que isso melhore.